Graças e paz, igreja. Como é bom nós estarmos aqui na casa do Senhor. Como é bom nós estarmos aqui para mais uma vez adorarmos ao nome dEle. O único que é digno de todo o nosso fôlego, de toda a nossa adoração. E mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar um pouco, uma porção da palavra do Senhor, aquilo que Ele tem ministrado em nossas vidas como comunidade. É com muita alegria, né, que nós estamos aqui mais uma vez. O nosso pastor está prestes a voltar, acreditamos que domingo de noite. Em nome de Jesus ele já vai estar aqui, ele e sua família. Mas hoje eu queria falar sobre uma coisa muito específica, uma coisa que não aparentemente não seria tão novidade. Um texto também muito conhecido, mas antes de abrirmos o texto, eu queria fazer uma pergunta que me confrontou assim quando eu recebi ela. Como nós nos sentimos quando nós percebemos e pensamos que Jesus está voltando? Quando nós paramos para pensar e nós temos a certeza de que Ele vai voltar, nós pensamos em quê? Nós temos medo, nós temos alegria, nós ficamos apreensivos, ansiosos. Como nós nos sentimos quando temos esse momento de pensar, Jesus irá voltar? E ainda falando sobre isso, já queria que nós abríssemos o texto em Mateus, capítulo 25. Mateus 25, a partir do 1. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Amém? Se tiver na misericórdia, eu espero, não tem problema não. Amém? Vamos ler o texto. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouvi-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, por elas terem sido renovadas mais um dia. Mesmo nós sabemos que não merecemos tamanho amor, tamanho compaixão, tamanha misericórdia para conosco, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, que nós venhamos agora ouvir da Tua palavra. Diminui a mim mesmo, Senhor, que não sejam pensamentos humanos, mas que seja o Teu Espírito Santo através de mim, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, prestar atenção na Tua palavra para podermos pô-la em prática. Que nós venhamos praticar ela com fervor, que nós venhamos buscar cada vez mais a Tua face.
Encontra, Senhor, em nós, em nossos corações, terra fértil, Senhor, para que a gente continue cada dia mais se aperfeiçoando para sermos santos e o Senhor encontrar uma noiva santa, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui adorando o Teu nome e agora ouvindo a Tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei no início, não seria um texto que muitos nunca teriam ouvido, mas um texto que já é um pouco muito conhecido. E enquanto eu estava lendo esse texto, o Senhor falou muito comigo. Eu disse, como assim, Senhor? Casamento? Como é que eu vou falar de casamento, né? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, é bem difícil. Mas algumas coisas começaram a chamar atenção nesse texto. E vocês sabem que eu não gosto muito de falar de ponto, tal, então esquece esse negócio de ponto. Mas aquilo que o Senhor vem falando comigo nesse texto é algo muito sério, algo que para a gente acordar, algo para que, se a gente ainda anda num caminho meio mole, meio, ai Senhor, como assim? A gente venha se ajeitar. E antes de entrarmos a fundo no texto, eu queria falar sobre aspectos culturais do texto, por trás do texto. E como assim? Aqui é uma parábola que Jesus ele vai contar. E nessa parábola ele vai falar sobre uma festa de casamento. Ele vai falar sobre um casamento. E a primeira pergunta, quando eu li esse texto, eu comecei a me questionar, beleza, mas como era feito os casamentos naquele tempo? Porque quando nós entendemos isso aqui, nós vamos entender mais a fundo do texto. O casamento, antigamente, nesse período de tempo, ele era feito, vamos dizer, em 3 partes. Ele tinha, vamos dizer, o começo, meio e o fim. E a primeira parte, ela funcionava como um compromisso que era feito com uma espécie de contrato. Um contrato formal que era feito entre os pais da noiva e os pais do noivo. Então, a primeira parte existia um contrato formal entre os pais. Na segunda parte, existia uma cerimônia que era feita na casa da noiva, onde tinha algumas testemunhas. Além disso, o noivo ele levava alguns presentes para a noiva. E na terceira parte, o noivo ele fazia um cortejo. Hoje, eu quando estava, Senhor, como assim? Me veio a palavra cortejo. E quando eu lembro de cortejo, eu lembro de coisa triste, né? Enterro, tal. E eu fiquei, como assim, Senhor, cortejo? Mas ok. Mas na terceira parte acontecia o cortejo, onde o noivo ia até a casa da noiva, e tanto a ida dele como a saída dele para a sua casa, para a casa deles, eram feitos em cortejo. Então ele ia em cortejo e voltava em cortejo. Ou seja, ele ia buscar a noiva para que eles ficassem juntos, casamento, amém, glória a Deus. E por que falar sobre esses 3 pequenas partes? Porque a partir do momento que a gente entende essas 3 partes, nós entendemos sobre que parte Jesus está falando. Jesus aqui ele está falando sobre a terceira parte, sobre o cortejo do noivo, sobre a ida do noivo buscar a noiva. E quando essa parábola apareceu para mim assim, eu estava lá lendo, e eu comecei a pensar, não só o porquê falar de casamento, mas o que o Senhor queria falar à igreja. Porque todas as vezes que nós subimos aqui, e isso é uma coisa comum entre todos, aqui existem algumas pessoas que já subiram aqui para pregar, nós não queremos falar aquilo do nosso coração, mas nós perguntamos a Ele o que Ele quer comunicar à sua noiva, o que Ele quer falar à igreja. E quando eu estava perguntando a Ele, e lendo o texto, uma coisa me saltou aos olhos, e você pode, quando eu falar, você vai dizer, mas isso é muito óbvio. Mas eu queria primeiramente falar sobre o casamento. E como assim o casamento? Quando nós observamos esse texto, ainda no início, Jesus ele vai falar que o reino dos céus é como, ele dá continuidade à parábola. Ou seja, ele vai explicar através da parábola como funciona o reino dos céus, o reino. E aqui ele vai trazer um ensinamento muito precioso. E ele também vai trazer um alerta, ele vai trazer um convite, e ele vai trazer diversas coisas para que a gente preste atenção.
E eu estava falando ali uma coisa que é verdade: nós não podemos tratar a Bíblia como simplesmente um livro. Nós não podemos ler a Bíblia de qualquer jeito, de qualquer forma, e pensarmos que, amém, está tudo certo. Primeiramente que se nós lermos e não praticarmos, não vai adiantar de nada. E em segundo lugar, nós devemos ter o entendimento de que aqui não está palavras de homens, mas a própria palavra de Deus. Sim, irmão, nós precisamos ter reverência quando nós pegamos a palavra para ler. Não é simplesmente um momento qualquer da nossa vida, não é apenas mais um momento do nosso dia a dia, mas nós estamos lendo a própria revelação de Deus. Quão precioso isso é! O próprio Deus, o Deus que antes era invisível, mas se revelou através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele se mostra através dessas páginas. Eu quero conhecer mais de Deus. Abra a Bíblia, vai escutar Ele. O pastor César, ele fala muito sobre isso. Não estou escutando Deus, sinal que você não está lendo a Bíblia, né? Porque sabe como é, né? E quando nós lemos essa parábola, vai falar sobre um casamento. Então existe aqui eu vou colocar personagens só para dar uma ilustrada. Existem 2 personagens, o noivo e a noiva. Beleza, Lucas, mas eu não estou entendendo nada ainda. Você vai começar a entender agora. Através dessa parábola, Jesus ele vai nos fazer um convite. E é aqui que eu comecei a me questionar, Senhor, por que eu vou falar de casamento? Quando nós falamos de casamento, nós falamos sobre um momento alegre na vida de 2 pessoas. Nós falamos sobre um momento de felicidade. E Jesus, ele está nos chamando a ter uma felicidade e uma alegria com algo vindouro, algo que vai acontecer. E quem seria essa noiva e quem seria esse noivo? A própria palavra de Deus, ela vai nos mostrar e nos revelar quem são esses 2 personagens que a partir de agora vão ganhar nomes. A noiva, então, eu vou usar um texto que se encontra em Apocalipse 22, 17, parte A. Está escrito assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. E tem outro texto que eu coloquei aqui, mas não é necessário. A noiva nada mais é do que a igreja de Cristo. A noiva nada mais é do que todos nós que nos encontraremos lá no final. A noiva nada mais é do que a juntação. A noiva nada mais é do que um corpo que, a cada dia que passa, ele não está em construção, mas ele está se aperfeiçoando. E quem seria esse noivo? Jesus, quando ele vai ser interrogado, eu vou dizer interrogado porque realmente os fariseus, e aqui nesse caso não foram os fariseus, mas as pessoas queriam questionar Jesus. E Jesus ele vai ser questionado sobre o jejum. E a resposta dele, ele vai afirmar algo. Mateus 9:15, Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Aqui Jesus falando sobre o noivo, ele já pré-anuncia o que iria acontecer posteriormente, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. E aqui ele já está mostrando e deixando bem claro que, assim como a noiva é a igreja, o noivo é ele. Então aqui nós já conseguimos ligar algumas coisas. Estamos falando sobre um casamento. Estamos falando sobre Jesus e a sua igreja. Na terceira parte do casamento daquele tempo, o noivo ele ia buscar a noiva. E eu não sei se você já entendeu, porque no começo eu falei sobre como nós nos sentimos com a notícia e com a realidade da volta de Jesus. Jesus ele foi, mas ele vai voltar. Ele vem buscar a sua noiva. E não é qualquer noiva que ele vem buscar. Mas ainda falando sobre esse encontro, esse casamento, essa festa que vai acontecer,
nós vamos entrar em outra parte. Ao decorrer da parábola, nós vamos perceber que existe uma separação das virgens. Existe 5 do lado, 5 do outro. Você poderia pensar, opa, 2 grupos. Mas é interessante olhar que todas as 10 estavam juntas. Todas estavam juntas, ou seja, elas tinham unidade, elas tinham o mesmo objetivo, elas estavam ao encontro do noivo. Mas então nós podemos perguntar, por que houve a separação de 5 e 5? 5 insensatas e 5 prudentes. E o próprio texto, a própria parábola, ela vai nos ensinar e nos mostrar o porquê dessa separação. O versículo 3 e o versículo 4, eles vão nos revelar essa resposta. A diferença que vai fazer com que elas se separem é algo que umas têm e outras têm, mas não cuidaram, vamos dizer assim. Algumas carregavam o azeite em reserva, outras não. E aí nós vamos começar a entrar mais fundo nesse texto. E você, não sei se você já perguntou sobre isso, se perguntou ou perguntou a Deus, mas eu, como um bom questionador e um bom querer aprofundar no texto, mas é bom, tá, Deus, mas azeite, lamparina, como assim? Algo que nós precisamos entender é que essas lamparinas, elas serviam para sinalizar a espera do noivo. Ou seja, para o noivo identificar quem estava esperando ele. Ele olhava assim, ó, aí tinha as lamparinas com algumas pessoas. E também para iluminar o caminho, né? Imagina você de noite bater, eita, como assim, meu Deus, vou cair. Então, as lamparinas, elas serviam para sinalizar a espera do noivo. E o que seria esse manter essa lamparina acesa? E você pode pensar, mas só um texto fala sobre isso. E o Senhor, ele nos deixa uma orientação clara. Claro que esse texto, ele também nos deixa algo muito claro. Mas se você ainda quer questionar e você ainda pergunta, mas o Senhor me fala mais sobre isso. Em Lucas 12, 35 e 36 está escrito assim: estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Manter a lamparina acesa é uma responsabilidade e uma necessidade. Uma responsabilidade minha e sua, e algo necessário. Ainda continuando sobre isso, a gente vai encontrar durante toda a Escritura definições do que seria a figura do azeite. O que seria esse óleo, esse azeite? Dependendo das versões, pode estar óleo ou azeite. O azeite, ele é comumente usado para unção. Nós podemos usar como exemplo Davi, Saul. Quando eles eram ungidos, existia o azeite, o óleo. Também era usado para curas ou tratamentos de feridas, ou até mesmo para conservar o perfume. E, como destacado nessa parábola, ele era também um combustível para queimar o fogo nas lamparinas ou até mesmo no candelabro, como nós vamos ver no templo ou na tenda. E algo aqui nessa passagem começou a falar comigo, eu comecei a me questionar, como assim? Eu estou ficando doido, não tem como não. Como assim? Não significa nada disso. Como assim, ao contrário de tudo isso?
aqui esse azeite está se referindo à presença do Espírito Santo. Também, não exclui as outras, mas também é a presença do Espírito Santo. Aí você pode começar, como assim, Lucas? E eu gosto, e quando eu estava lendo e querendo buscar mais, me saltou um texto do apóstolo Paulo, em Romanos 8, versículo 9, está escrito assim: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E a partir desse momento, algo vai ficando um pouco mais claro. Nós já entendemos o que vai acontecer, nós já entendemos o que está acontecendo, e já entendemos um pouco mais claro sobre o que o Senhor está ministrando. E a gente pode querer questionar e se perguntar: Senhor, como é que eu vou me manter firme nessa caminhada? O próprio texto ele vai nos deixar claro: nós não sabemos o dia nem a hora. A qualquer momento, ou até mesmo pode demorar, ou pode não demorar tanto assim. A nossa caminhada cristã, a nossa vivência com o Senhor, ela precisa ser completamente guiada ou por meio do Espírito Santo. Nós precisamos entender que nós precisamos fazer a vontade dEle. Nós precisamos deixar que Ele nos aperfeiçoe. Não é o que eu quero, o que Esmeralda quer, irmão Damião quer. É o que Ele quer. Imagina quando... Vamos voltar um pouco no tempo. Imagine que nós ainda estamos nos tempos dos reis, monarcas e etc. Imagina você estar na presença de um rei. O veredito dele, a vontade dele era soberano sobre qualquer uma. Afinal, ele tinha o poder em suas mãos. Hoje em dia, ainda permanece assim. Como assim, Lucas? Mas a gente não tem mais essa monarquia, não tem mais essas coisas. Não, mas existe um rei. E a vontade dele é soberana. Ela é maior que a minha, ela é maior que a sua. Então nós precisamos ir atrás dessa vontade, conhecer cada vez mais essa vontade para mim e para a sua vida. E às vezes eu já me perguntei muito, e a gente pode se perguntar: mas Senhor, beleza, como é que a gente vai se preparar? As prudentes, elas tiveram uma preparação prévia para serem consideradas prudentes, separadas das insensatas que não se prepararam. E eu comecei a me perguntar assim: mas como é que a gente pode se preparar? Claro que lendo toda a palavra e tendo em mente que não apenas leitura, mas prática, nós vamos nos preparar. Mas duas coisas o Senhor me fez olhar com mais atenção. Primeiramente, oração. Aí você pode pensar: lá vai mais uma vez falar sobre Mateus 6,6. Esse negócio aí de oração, tal, nós já está ligado, não sei o que lá. Irmãos, nós precisamos nos dedicar à oração. Não é ter momentos de oração, é ter uma vida dedicada em oração ao Senhor. Não é pequenos momentos de conversa, mas é ansiar todos os dias estarmos com Ele conversando. Imagina um Deus poderoso, que se Ele quiser, Ele pode nos fulminar assim, ó. Não consigo fazer com isso, não consigo fazer com isso. Pode acabar com a gente. Mas Ele deu o privilégio da gente orar e Ele ouvir. E o que tem me, vamos dizer, indignado esses tempos, é que eu primeiramente, não é só a comunidade, não é só vocês, mas a gente negligencia esse lugar de oração. Irmãos, muitas vezes a gente não quer estar nesse lugar de oração. Muitas vezes a gente não está num dia bom,
ou muitas vezes a gente não tem vontade. Mas quando nós entendemos que é muito prazeroso estar em oração, quando nós buscamos e encontramos o prazer em orar, seja um dia bom ou seja um dia mau, nós estaremos ali prostrados aos seus pés. Se nós tratarmos oração, uma vida de oração, como salvou quando eu estiver nos meus bons dias, vai chegar um período que nem nos bons dias nós vamos estar nos seus pés. Algo que eu estava conversando ali com o irmão Damião e irmã Edivânia, antes de começar o culto. É no meio dos apertos, é no meio dos puxões, é no meio da dificuldade que nós aprendemos a depender dele. Por quê? Porque nós buscamos ele cada vez mais. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, e também para mim, nós precisamos todas as vezes passarmos por apertos para aprendermos? Não. Se uma vez nós passamos, nós precisamos entender que nós precisamos depender dele e estar na sua dependência. Do que adianta ele nos chamar para o lugar de oração se eu e você não assumimos esse lugar? Então a primeira coisa que o Senhor ele me fez olhar foi para oração. E eu esqueci de ler o texto. Colossenses 4, versículo 2. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Foi ali ações, com ação de graças. E como eu falei no começo, você pode perguntar: mas como assim? A gente fala muito sobre a importância da oração, sobre a importância de estar nesse lugar. E, irmão, nós precisamos persistir nesse lugar. Nós precisamos insistir em oração. Imagina quão maravilhoso seria, e vai ser, nós estarmos em oração quando o noivo vier buscar a sua noiva. Não estou dizendo necessariamente estar num dia de culto, não. Mas eu estou dizendo a gente viver uma vida de oração. Nós estarmos vivendo uma vida de oração, nós termos comunhão com Ele. E a outra coisa que Ele me fez observar foi sobre a prática da palavra. Isso foi uma coisa que o Senhor, Ele martelou muito no meu coração ano passado e esse ano ainda continua. A prática da palavra. 1 João, capítulo 2, versículos do 4 ao 6. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Não adianta de nada, mais uma vez, não adianta de nada nós sabermos apenas as letras, se nós não praticarmos a palavra. Não adianta de nada eu saber a palavra, se essa palavra não me feriu e não me constrangeu a mudar de vida. O Evangelho, ele vai ser bem claro em relação a isso. Ele vai falar sobre a mudança de vida. Não é à toa que para acessarmos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nós precisamos ter uma mudança de mente. Então, se nós quisermos nos prepararmos e não ser considerados como as virgens insensatas, e sim as prudentes que estavam em preparação, com a sua preparação, nós precisamos nos dedicar à oração e botar em prática a palavra de Deus. E agora fica bem mais clara a diferença dos grupos 5 e 5. Aquelas que foram consideradas prudentes,
isso de ser prudente representa que elas tinham uma vida guiada pelo Espírito Santo. Isso significa que elas tinham um bom testemunho. E elas não abandonaram a fé até a volta do Senhor. Isso precisa não só ser palavras lançadas, mas precisa ser guardado dentro da gente, mais que isso precisa ser praticado, como nós acabamos de falar. Mas então algo vai acontecer. Beleza, as prudentes vão, entramos. Mas as insensatas vão ter algo diferente com elas. À meia-noite, um som vai soar por aí. E qual é o som? O noivo está vindo. Ei, acorda, mulher. O noivo, aí, ó. E como assim? Quando o noivo chega, o despreparo das insensatas, ele fica aparente para todos. Por que fica aparente para todos? Porque as aparências, elas não são suficientes. Note que todas as 10 estavam juntas, mas nem todas as 10 tinham preparo. Aparentemente elas poderiam pensar, e até mesmo entre elas, que elas estavam preparadas. Mas após a chegada dele, nós percebemos que nem todas estavam preparadas. E quando ele chega, elas vão notar que elas negligenciaram as suas lamparinas. E elas viram que elas estavam já se apagando, que elas iriam se apagar. Nós vemos isso no versículo 8. Como eu afirmei, e nós sabemos, a gente não sabe o dia e a hora, mas nós temos uma certeza: ele voltará. Eu estava vendo um vídeo, acho que foi hoje, porque minha mente é um pouco falha, mas acho que foi hoje, falando sobre isso. Muitas vezes as pessoas podem se questionar. Eu não me questiono, porque, irmão, isso é uma certeza, irmão. Tem até uma música que eu escuto muito, que ela vai falar em uma certa parte. Ele prometeu, então ele vai voltar. As pessoas podem se questionar: mas só um conto, não vai acontecer. Não, irmão, vai acontecer. Você queira ou você não queira, vai acontecer. E é bom que você queira, irmão, em nome de Jesus. Mas muitos vão ser pegos de surpresa. Para muitos vai ser um dia qualquer quando ele vier. Para muitos vai ser mais um dia de trabalho, ou mais um dia de estudo, ou mais um domingo. Se for um dia de domingo, glória a Deus, né? Que já desce com fogo, já o negócio já fica, eita, aleluia. Mas aparentemente será um dia comum. Para aquelas pessoas que estão distantes dele, será mais um dia de diversão pecaminosa. Será mais um dia de bebedeira. Será mais um dia em festas. Ou até mesmo, irmão, eu não faço isso não. Mas muitas vezes será mais um dia que você não liga para os seus irmãos. Será mais um dia que você negligencia o seu lugar de oração. Será mais um dia em que estaremos pecando, e eu acredito que não, em nome de Jesus, mas será mais um dia comum. A volta de Jesus, aparentemente, será mais um dia comum. E por que, Lucas, isso? Aí eu lembro de um texto, Mateus 24, do 37 ao 39. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estavam para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias de Noé,
será a vinda do Filho do Homem. E que a igreja não seja pega de surpresa. Que nós não queiramos ser pegos de surpresa, irmãos. Porque se nós não quisermos ser pegos de surpresa, nós vamos buscar nos preparar. Ah, irmão, mas eu não quero. Amém, já é o primeiro passo, já não quer. Vamos buscar então nos prepararmos para sermos considerados como as cinco virgens prudentes. Mas então, as prudentes irão entrar, mas as outras vão comprar óleo e as portas vão ser fechadas. Imagina você, eu não sei se já aconteceu com alguém de ser deixado para trás. Tipo assim, eu estou aqui com todo mundo, aí você e ser deixado para trás. Pô, vai embora sem você e você fica. Mas foi isso que aconteceu. Imagina você se pegar nesse lugar de ser deixado para trás. E então algo vai acontecer. Elas não vão simplesmente ser deixadas para trás de boa, não. Elas vão começar a clamar. E elas vão começar a clamar ali. Porém, por mais que elas clamem, elas não foram atendidas. E isso deve nos servir claramente como exemplo. Muitos vão saber como clamar, mas clamarão no momento errado, e por isso não serão atendidos. E eu lembro do texto de Isaías 55, versículo 6. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje ainda nós podemos encontrá-lo, nós podemos clamá-lo, mas chegará um dia em que não mais seremos atendidos. Aí você pode estar pensando, não, mas eu sou de Jesus, não, nós vamos ser ouvidos sempre, o negócio. Irmãos, hoje nós podemos ser ouvidos, e muitas vezes, como nós acabamos de ler nesse instante, como acabamos de falar nesse instante, nós negligenciamos esse lugar de oração. E eu já abri meu coração um bocado de vez aqui, entre os jovens, no Eclésia, Karina é prova ali. Já abri meu coração um bocado de vez. Hoje em dia existe uma facilidade muito grande de sermos afastados da comunhão com Ele. Muitas coisas nos afastam. Quando você vai perceber, já está muito longe. Não é impossível não você voltar, mas dá para voltar. Porém, estamos longe. E quando essas portas elas vão ser fechadas, por mais que pessoas haverão de chamá-lo e clamar por ele, essas portas não serão abertas. E Jesus ele já deu sua prévia resposta nesse dia. Mateus 7, 22 e 23. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem a lei. Essa palavra, quando vem forte primeiramente para mim, ela me constrange muito, porque uma das coisas que Jesus fala em sua resposta é que será: nunca os conheci. Essas pessoas elas viveram de aparência, essas pessoas viveram um evangelho aparente, onde estávamos adorando ao Senhor, mas não chegou no trono. Onde aparentemente orávamos, mas as orações não foram ouvidas. Então, imagina que num dia que era para ser de felicidade, já não é mais assim. Um dia que era para ser alegre, já se tornou um dia
de angústia, um dia terrível e de choro. Então, para que a gente não chegue e passe do dia alegre, do feliz dia do encontro de Jesus com a sua noiva, para que se torne um terrível dia para alguns, nós precisamos estar vigilantes. Um texto que se encontra em Lucas 12, 37, parte A, está escrito assim: bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Não é novidade para ninguém que nós devemos estar vigilantes, mas a pergunta é: será que nós estamos? Isso é mais fácil os jovens já terem visto. Uns tempos atrás eu estava mexendo na internet, né? Às vezes tem coisa boa, irmão, mas às vezes não, a maioria da rede é tudo coisa errada, não presta, não serve para nada. Mas era tipo uma pegadinha, e eu nunca parei para pesquisar para ver se existe, mas é como se tivesse uma reportagem falando sobre o fim dos tempos, que o fim dos tempos chegou, que não sei o que lá, não sei o que lá. E a pessoa pegou, colocou na TV, acho que era para a avó ver, não sei o que era. A avó só faltou ter um infarto, né? Jesus voltou, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E quando o Senhor estava falando comigo sobre isso, eu lembrei disso. O vídeo era engraçado, né? Mas na realidade não é engraçado. Imagina Jesus voltar e você ser pego de surpresa. Você não está vigilante. Eu não estar vigilante. A igreja de Jesus, a igreja verdadeira, ela deve estar vigilante. Ela não pode ser pega de surpresa. Até porque como é que a igreja verdadeira de Jesus não vai estar sabendo da sua vinda se ela tem comunhão verdadeira com Ele? Nós devemos viver a nossa vida esperando por uma única coisa. Como eu falei, nós não temos certeza de nada, mas uma coisa nós sabemos: a volta de Jesus, ela é verdadeira. Nós devemos viver por uma única coisa: a volta do noivo. Isso é uma certeza que nós devemos ter. Não é um pensamento ou talvez apenas uma ilusão. Não, é uma certeza. E quando nós temos a certeza, por mais que o tempo passe, por mais que as dificuldades apareçam, por mais que as coisas aconteçam, uma certeza não é tirada da gente. Porque nós nos apegamos a ela e estamos aqui, estamos segurando nela, porque eu tenho certeza. Ah, mas você é doido. Beleza, posso até ser doido, mas eu tenho certeza. Então, vamos ver. É estilo realmente Noé. Vai chover, vamos galera. Como assim, Noé? Chover, o que é chuva? Chover. O que é chuva? Até que um dia choveu. E ainda continuando sobre isso, quando Jesus voltar, Ele deve encontrar uma noiva madura, sensata, prudente e limpa. Vou repetir, porque ficou muito rápido, né? Quando Jesus voltar, Ele deve encontrar uma noiva madura, sensata, prudente e limpa. E de imediato, eu lembro do texto de Efésios 5, no versículo 27. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Quando nós temos essa certeza da volta de Jesus, nós precisamos fazer algo. Claro que nós vimos que devemos estar no nosso lugar de oração. E eu não vou usar o texto de Mateus 6, não. Vocês já são uma igreja que já sabe. Mas muitas vezes nós podemos errar, nós estamos sujeitos ao erro. Nós estamos sujeitos a acabar errando durante a caminhada. E
Se existe ou se existir algo de errado em nossa vida, que não condiz com a palavra de Deus, nós precisamos mudar. Todas as vezes que eu abro minha Bíblia e vou ler, em todas as páginas, seja no Velho ou no Novo, qualquer canto, eu vejo um Deus bondoso chamando seu povo ao arrependimento e à mudança. Irmão, no Velho Testamento, o povo, beleza, nós queremos Deus, vai dar certo. Mas depois, Deus, como assim Deus? Não é melhor nós queimar uns incensos aqui para uns deuses ali do fogo, uns deuses do ar, do amor, de não sei o que lá? Pode fazer essas coisas assim, mas aí então passa um período de tempo e mais uma vez, não, nós queremos Deus de verdade, o Deus que... Mas mais uma vez o povo, não, é melhor a gente curtir, né, nossa vida. Os prazeres momentâneos são melhores. E mais uma vez isso ficava se repetindo. E nós costumamos olhar para esse povo e dizer, é a mesma coisa com Adão. Eu no lugar dele faria diferente. Mas nós esquecemos que a partir da queda nós temos a mesma coisa. Nós erraríamos do mesmo jeito. Porque sem Jesus não há como nós acertarmos. Nós precisamos estar vigilantes quanto à sua volta e não nos embriagarmos com prazeres momentâneos. Aí você pode pensar, faço nada dessas coisas aí. Não ando, não piso, meus pés nunca pisaram desse negócio errado aí. Mas, seja no nosso falar, no nosso agir ou no nosso pensar, tudo deve ser santo. Nós por inteiro devemos ser santos. E depois que eu li um livro ali que o pastor me deu, minha mente ficou meio coisada, que é o livro Mate o Dragão. Pastor, se você ouvir isso aí, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Ele vai falar sobre uma área mais a fundo ali da vida da pessoa. Mas ele vai falar, o Israel Subirá, filho do Luciano Subirá, ele vai falar algo muito interessante, que eu até falei no jovem, acho que alguns jovens que estavam no dia vão lembrar. Existia duas árvores no jardim: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A partir do momento que eles erraram, Adão e Eva, se eles comessem da árvore da vida, eles iriam viver eternamente com o erro e com o pecado. Mas até ali no jardim você vê a bondade de Deus. Provavelmente você ficaria revoltado se Deus lhe tirasse daquele lugar. Mas Ele tirou porque Ele não queria que nós vivêssemos no pecado. Imagina se eles comessem após cair. Eles viveriam eternamente e não teria todo mundo aí tudo errado para nunca mais na vida. Mas aí Deus tira eles do jardim. E ali você vê desde o início a bondade de Deus. Por que isso? Deus, Ele é um Deus santo. E Ele é um Deus como fogo consumidor. O fogo, irmão, se tiver qualquer coisa, vai ser consumido. Qualquer coisa, qualquer impureza. Nós costumamos comparar com... às vezes aparecem alguns vídeos ainda falando sobre os vídeos. Eita, meu Deus, vai repreender, em nome de Jesus. Mas, na preparação de anéis, você precisa aquecer com maçarico, ou seja, fogo, para derreter a prata, o ouro, seja lá o que for. E ali dentro, todas as impurezas não tem como estar ali não. Vai ser tudo consumido, irmão. Se nós não formos santos, ao nos aproximarmos de um Deus santo, nós seremos consumidos. Se Jesus voltar e não encontrar uma igreja, uma noiva santa, ao nos aproximarmos dele, seremos consumidos por causa da sua santidade. Viver em santidade não é apenas uma escolha, irmão.
É uma necessidade de nossas vidas. As pessoas de louvor podem voltar já. Mas, para terminar, eu queria que a gente ficasse com um conselho que Paulo, ele vai dar em sua primeira carta aos irmãos da igreja de Tessalonicenses. Do capítulo 5, no versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. No meio de um mundo todo errado, irmão, nós precisamos estar vigilantes e sóbrios. Nós precisamos nos apegar à certeza de que Jesus vai voltar e não soltá-la. Nós precisamos ter a ideia e a certeza também de que o casamento vai acontecer. Jesus irá voltar para buscar a sua noiva e haverá festa. Para alguns, esse dia não será tão alegre, será um dia terrível. E que nós, eu e vocês, não sejamos colocados nesse lugar das pessoas que terão esse dia como um dia terrível. Como eu falei, a certeza nós já temos. A certeza muitas vezes até nós falamos, mas a certeza nós precisamos praticá-la. Nós precisamos nos preparar para a volta do nosso amado. Nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus. Se Jesus ele vem buscar uma igreja sem mancha, sem ruga, nós devemos olhar para dentro e começar a olhar as nossas brechas que muitas vezes abrimos, as nossas manchas que podem existir. Ah, irmão, mas não existe não. Então continua, irmão. Glória a Deus, louvado seja Ele. Até porque não é você, é pela capacitação que vem por meio da graça. Irmãos, quando essas palavras vêm para mim, eu fico bem assim: Senhor, mas como assim? Primeiramente eu comecei a questionar: como é que eu vou falar de casamento, né? Primeira coisa eu vou falar sobre casamento. Mas, como eu falei, além da certeza, nós precisamos praticar essa certeza. Todos os dias em que nós acordamos, nós temos a oportunidade de mudar aquilo que não foi mudado no dia anterior. Aquilo que nós somos negligentes em um dia anterior, nós temos a oportunidade de mudar. Nós precisamos, além de querer, nós precisamos botar em prática as mudanças. Chega de viver uma vida em que nós caímos, levantamos, caímos, levantamos. Mas que nós vivamos uma vida contínua em santidade. Que nós vivamos uma vida contínua em dedicação ao Senhor. Vamos orar mais uma vez?